Claro, vocês me ouvem falar de jogos de linguagem, ainda não sabem bem a dimensão dessa expressão na filosofia do Wittgenstein. Mas pensem que jogos de linguagem são maneiras pelas quais, né, diferentes grupos linguísticos forjam as suas regras que envolvem o modo como essas pessoas interagem entre si, expressando, entre outras coisas, sua cultura, suas crenças, etc. Tá? Nós vamos trabalhar bem essa ideia de jogo de linguagem no semestre que vem. Pensem dessa forma mais geral e não prejudicará o modo de compreender a questão que eu estou trabalhando com vocês hoje. Vejam, dúvidas para o Wittgenstein sempre se baseiam em razões. Eu tenho que ter razão para duvidar de alguma coisa. O simples fato de uma proposição contrária àquela que eu estou sustentando agora ser imaginável não serve, entretanto, como razão suficiente para que eu possa duvidar daquela proposição. Isso fica óbvio se considerarmos a possibilidade de imaginar como algo corresponde à possibilidade lógica da negação de uma proposição, o que se aplica por definição às proposições contingentes. Exemplo, está chovendo agora pode ser falso, mas eu posso estar mal informado acerca da possibilidade da chuva hoje, e eu cheguei aqui, vim aqui para o estúdio gravar, aqui está tudo fechado, e eu digo, está chovendo, mas na verdade lá fora é possível que não esteja chovendo. Isso é natural das proposições empíricas. Proposições empíricas não são sempre verdadeiras, como nós aprendemos lá em lógica. Às vezes elas são verdadeiras e às vezes elas são falsas. Essa é uma possibilidade contida, uma possibilidade lógica contida nesse tipo de proposições. Tá? Então, um cético mais geral, como o cético da Matrix, que eu exemplifiquei aqui, objetará, no entanto, que a possibilidade de estarmos sendo enganados por um gênio maligno, como Descartes, que vocês aprenderam, é epistêmica, ou seja, é uma possibilidade coerente com aquilo que sabemos. Essa sugestão supõe, por sua vez, entretanto, uma base racional. E a única base racional para a hipótese do gênio maligno é a sua possibilidade lógica. Agora, da possibilidade de que eu possa estar errado, o cético cartesiano infere corretamente a possibilidade de eu não saber. Ele erra, entretanto, em inferir a partir dessa última possibilidade que eu não sei. Nos casos que uma afirmação minha bem fundamentada mostra-se correto, eu de fato sabia. A possibilidade de uma situação em que se aplicaria dizer algo como eu pensei que soubesse, não depõe nada contra a possibilidade de uma situação em que se aplicaria o uso de uma explicação correta, como eu sei. Tá? Em outras palavras, o que o cético faz cartesiano é o seguinte, ele diz que se é possível que eu conceba a negação de uma proposição, como está chovendo, ou seja, se é possível que eu conceba que não está chovendo, então é possível que eu não saiba que está chovendo. Mas ele não diz que não é possível que eu não saiba que está chovendo, então eu não sei que está chovendo. Quer dizer, da possibilidade que eu não saiba, o cético não prova que não esteja chovendo. Tá? E aliás, na verdade, né, o que o cético não está se dando conta também, que é um ponto importante para nós, é que negarmos alguns tipos de proposições, se nós negarmos alguns tipos de proposições que formam as nossas crenças mais básicas sobre o mundo, nós acabamos não podendo falar de nada. Como Wittgenstein vai dizer adiante, nós cerraremos o galho no qual nós estamos sentados. E é isso que o cético dessa natureza, um cético cartesiano, né, um cético mais geral, como esse que nós estamos falando aqui, que pode ser exemplificado via filme Matrix, o que esse tipo de cético está fazendo é cerrar o galho no qual ele próprio está sentado. Porque algumas coisas são
certezas objetivas que nós temos. Certezas objetivas que nos permitem construir, né, ou que são uma espécie de fundamento ou alicerce para aquilo que nós podemos dizer conhecer e para o modo como nós aplicamos corretamente, inclusive, o próprio conceito de conhecimento. Muito bem. Esse tipo de proposições mais básicas, que alguns autores vão dizer que sequer são proposições, mas eu não vou detalhar isso, porque isso é uma leitura bem específica. Eu vou chamar de proposições agora, muito embora depois eu possa dizer para vocês que elas não são genuinamente proposições, mas eu não quero complicar isso agora. Vou apresentar o modo standard, como o ponto é discutido por muitos comentadores. Essas proposições básicas, como eu tenho duas mãos, a Terra existe há milhões de anos, o meu cérebro não é oco, etc. Esse tipo de proposições, que Moore chamou atenção, constituem, vamos dizer, ou possuem um papel lógico fundamental no sistema de sustentação de nossas outras proposições empíricas. Vamos dizer assim, elas constituem uma espécie de armação dos nossos pensamentos, ou elas são fundamentos dos nossos jogos de linguagem, como eu disse, e elas, em torno delas, na verdade, é o lugar onde giram as nossas questões e as nossas dúvidas, a nossa imagem de mundo. Elas são o quadro de referência que nós herdamos, que nos permite distinguir entre o verdadeiro e o falso. Esse autor aqui, chamado Hans Johann Glock, que é o autor do dicionário Wittgenstein, as chama de proposições fulcrais. São fulcros. São empíricas, elas são, essas proposições fulcrais, empíricas no sentido de que sua negação faz sentido. Dizer eu não tenho duas mãos faz sentido. No entanto, isso é muito importante, a possibilidade de serem falsas fica restrita pelo fato de que todo o nosso sistema de crenças, todas as demais crenças que nós temos, depende de que as aceitemos prontamente. A dúvida quanto a elas, se nós as duvidarmos, essa dúvida corrompe, incompatibiliza-se com tudo aquilo em que nós acreditamos. Elas são expressivas de nossa imagem de mundo, tá? E elas podem, portanto, ter uma função ímpar na nossa construção do nosso sistema de crenças. Muito bem, então, pensem bem, pessoal, claro, em algumas circunstâncias, por exemplo, né, eu tenho duas mãos, essa proposição, ela pode ser utilizada num sentido empírico mesmo, ela pode ter um uso, que é uma expressão muito importante para o Wittgenstein, que vocês vão compreender melhor no semestre que vem. Elas podem ser usadas num contexto em que elas tenham justamente a função de proposições empíricas. Se eu estou apresentando para vocês uma aula de anatomia, né, ela tem um uso empírico, essa expressão eu tenho duas mãos. Mas, em geral, muitos usos dessas expressões não têm um sentido empírico, muito embora elas tenham essa natureza. É difícil de entender isso num primeiro momento. Elas são empíricas quanto à forma, mas alguns usos que nós fazemos dessas proposições não são empíricos. Se constituem como os fulcros, as armações, os fundamentos dos nossos jogos de linguagem. Então, nesse caso, elas serão certezas objetivas, como eu estava apresentando para vocês. O Wittgenstein faz uma série de afirmações sobre essas proposições fulcrais. Tá? Segundo o Wittgenstein, todas as pessoas as veem como certas. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a afirmação que, de uma certa parte do Brasil, há uma cidade chamada tal e tal. Tá? Que isso não é uma coisa que todas as pessoas saibam, né? Muito menos que todas as pessoas tenham
segurança e certeza objetiva sobre elas. Além disso, em circunstâncias especiais, é possível que eu esteja errado quanto a proposições fulcrais. Isso corresponderia, entretanto, a alguma perturbação mental minha, e não simplesmente um equívoco. É comum entre os políticos, por exemplo, em viagens de campanha eleitoral, enganarem-se quanto ao local onde se encontram. Se não soubessem onde moram, aí sim teríamos um caso aberrante. Posso, ocasionalmente, confundir-me quanto ao meu próprio nome, mas se isso ocorresse com a maioria das pessoas, os jogos de linguagem com nomes próprios não poderiam ser praticados, né? Então, eu posso me enganar um dia quanto ao meu nome, sei lá, né? Posso ter algum surto, né? Um surto mental de qualquer natureza, eu posso ter bebido demais, alguém me pergunta o meu nome e eu me esqueço, eu tenho algum lapso de memória momentâneo. Isso é um problema, né? De fato. Mas, se isso ocorresse com todas as pessoas, nós não poderíamos fazer o nosso jogo de linguagem de reconhecer as pessoas, né? Reconhecê-las, perdão, a partir dos seus nomes próprios. Se as pessoas sempre estivessem mudando o seu nome. Mas as proposições fulcrais, alguns tipos de proposições fulcrais não se baseiam na investigação e não se sustentam em evidências, já que não existem proposições mais básicas do que elas que pudessem servir de fundamento para nelas acreditarmos. Wittgenstein sugere também que o sentido das proposições fulcrais é mais obscuro do que as proposições empíricas, uma vez que não fica claro que ideias e observações dizem respeito. Entretanto, ao contrário de uma proposição como sei que estou com dor, muitas proposições fulcrais exemplificam maneiras de nós utilizarmos a nossa conversação corriqueira, pelo fato de que sua negação não é absurda. Embora em condições normais as proposições fulcrais sejam por demais óbvias para serem informativas, embora não as sustentemos com base em evidências, seu sentido convencional predetermina de que evidências nós poderíamos lançar mão se fosse possível que nós as sustentássemos. Exemplo disso: um rei que acreditasse que o mundo começara com ele teria de ser convertido à nossa visão de mundo. É bastante claro, entretanto, o que utilizaríamos para efetuarmos, né, essa conversão. Fotografias, testemunhos, etc. Por exemplo, um rei que não acreditasse que a Terra existe há milhões de anos, mas que fosse super egocêntrico e acreditasse que o mundo teria surgido exatamente agora, né, no momento do seu nascimento, teria que ser persuadido por nós, dizer, não, olha, não é nada disso. Tens que te dar conta que nós todos aceitamos, e você deve aceitar também, que a Terra existe há milhões de anos. E que nós podemos te mostrar isso. Olha, eu vou te mostrar algumas fotos que são anteriores ao teu nascimento. Eu vou te mostrar registros históricos escritos de povos que existiram muito antes do teu nascimento, e assim por diante. Tá? Mas a ideia mais importante do Wittgenstein acerca dessas proposições fulcrais é, de longe, que elas não podem ser nem justificadas, nem postas em dúvida, uma vez que sua certeza é pressuposta em qualquer juízo. Esse é o ponto central. Eu vou ler de novo, tá? E para vocês pensarem sobre isso. Proposições fulcrais não podem ser nem justificadas, nem postas em dúvida. Quer dizer, elas não são nem objeto de conhecimento, nem estão abertas para os céticos as duvidarem. Uma vez
que sua certeza é pressuposta em qualquer juízo que nós façamos sobre qualquer coisa. Vamos para o argumento. Um dos argumentos é que a dúvida ou o jogo de linguagem do duvidar não pode se fazer presente no início do jogo de linguagem. Por exemplo, se uma criança duvidasse imediatamente daquilo que lhe é ensinado, não poderia aprender certos jogos de linguagem. A natureza do argumento que Wittgenstein faz não é apenas genética ou pragmática. Tá? A condição humana, vejam bem, a condição humana faz com que tenhamos que começar os nossos jogos de linguagem sem duvidar. Uma das maneiras de nós ensinarmos as crianças é apontarmos para as coisas e dizermos isso é tal coisa, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Bom, se a criança duvidasse no primeiro momento de tudo aquilo que nós estamos apontando e dizendo que isso é tal coisa, isso é tal coisa, isso é tal coisa, essa criança não poderia conhecer absolutamente nada de nada. Quer dizer, esse é um exemplo para mostrar que se nós duvidarmos dos nossos pontos de partida dos nossos jogos de linguagem, nós não podemos participar de jogo de linguagem nenhum. Mesmo para o jogo do duvidar, pressupõe, se eu quero duvidar de alguma coisa, que de algumas coisas eu não tenha dúvida, para que eu possa duvidar das outras. Se eu duvido de tudo, o que eu vou dizer para vocês acerca de qualquer questão? Então vejam, isso é uma importantíssima observação do Wittgenstein, que coloca então a essas proposições fulcrais o papel de certeza, mas o papel de certeza objetiva, e não um papel de certeza subjetiva que pode ser justificada e acabar de oferecermos um papel de grau 10 ou de justificação 10, como eu mostrei para vocês lá no início. Vejam, compreensões diferentes do uso da palavra certeza. Para o Wittgenstein, certeza objetiva não está sujeita a uma escala de justificação. Não. Por que ela não está sujeita? Porque ela está na base, se constitui no fundamento dos nossos jogos de linguagem e é o que permite para nós construirmos o nosso jogo de linguagem do conhecer e, mais do que tudo, que nos ensina a jogar corretamente o jogo de linguagem do duvidar. Quem duvida, duvida com razões. Nós não podemos duvidar daquilo que se constitui a base dos nossos jogos de linguagem. Senão, se nós duvidássemos da base do nosso jogo de linguagem, o edifício inteiro cairia sobre nossa cabeça e nós não saberíamos absolutamente nada sobre nada. Muito bem, seguimos. O aprendiz que fosse desconfiado não estaria dando mostras, com a sua dúvida, de uma cautela admirável, mas simplesmente deixando de participar de nossa prática epistêmica comum. Ele não estará, portanto, erguendo dúvidas genuínas. A dúvida só faz sentido dentro do jogo de linguagem. Ao estender a dúvida aos próprios fulcros em torno dos quais os nossos jogos de linguagem giram, o cético estará, por assim dizer, serrando o galho no qual ele está sentado. A dúvida pressupõe não somente a possibilidade de certeza, mas também que muitas coisas sejam certas. Nossos jogos de linguagem, diz o Wittgenstein sobre a certeza, só podem ser praticados sobre um pano de fundo de certezas objetivas relativamente
permanentes. A gente pode compreender isso que eu estou dizendo de uma maneira holística, né? O que o Bloch propõe aqui que a gente pense? Né? Que algumas coisas têm que ser tomadas como certas para que nós possamos questionar outras coisas. Tá? E é claro, pode haver revisões de proposições fulcrais? Pode. Né? Algumas proposições fulcrais podem mudar. Mas o que não pode acontecer é todas as proposições fulcrais que nós acreditamos, né? As nossas crenças mais básicas, porque senão o nosso mundo seria completamente diferente do que nós sustentamos e aí sim nós entraríamos numa espécie de colapso total. Por exemplo, volto à leitura, a revisão de uma proposição fulcral pode ou não levar ao colapso de nossa rede de crenças. Isso é algo que depende, em parte, de estarmos lidando com uma alteração em processos naturais ou com uma descoberta. Certas descobertas científicas não nos impediriam de participar da maioria dos nossos jogos de linguagem. Significaria uma alteração relevante apenas para a disciplina em questão. Mas, e se algo realmente inaudito ocorresse? Uma coisa completamente inesperada ocorresse? Bom, neste caso, né, por exemplo, se vacas ficassem de perna para o ar, rissem e falassem, por exemplo, Wittgenstein sugere que isso não indicaria tanto que eu não sabia que se tratava de uma vaca, mas sim que aquilo que costumava ser uma vaca agora transformou-se em algo diferente. Eventos inauditos não falseiam nossas afirmações. Promove, isso sim, a derrocada dos nossos conceitos. Em alguns casos, essa alteração pode restringir-se a conceitos particulares. Se, entretanto, a regularidade natural se desfizesse e vacas saíssem por aí voando, nossa prática de erguer pretensões de saber provavelmente perderia por completo a sua aplicabilidade. Teríamos um caos total na nossa imagem de mundo. Wittgenstein referia por vezes as proposições fulcrais como aquilo que funda o pensamento racional. É a base do pensamento racional. Tais fundamentos não servem, entretanto, como base de sustentação para outras crenças. A gente não está trabalhando aqui numa espécie de fundacionismo clássico, né? Se lembre, quando eu expliquei fundacionismo para vocês, eu disse para vocês que tem crenças ou outras coisas, ou percepções, seja lá como sustentam os epistemólogos, que estão na base, e delas sejam geradas outras crenças, com uma imagem dessa natureza aqui. Não é isso que o Wittgenstein está nos dizendo. O que Wittgenstein está nos dizendo é que, vamos pensar, as nossas proposições fulcrais funcionariam como a moldura das nossas práticas linguísticas, inclusive a das práticas linguísticas sobre as nossas pretensões de conhecimento, que estariam lá dentro. Não é que nós possamos deduzir dessas proposições todas as demais, nas quais nós acreditamos e naquelas que nós vamos sustentar conhecimento, mas elas se encontram, né, como uma espécie de pano de fundo para a nossa argumentação racional. Diz o Wittgenstein, os alicerces são sustentados pela casa inteira, isto é, devem seu estatuto especial ao fato de que se encontram subjacentes, diz o Wittgenstein, à instituição linguística da argumentação. Tá? E por fim, né, deixando curiosidade para vocês, né, diz o Wittgenstein que os fundamentos últimos do nosso conhecimento não são crenças, do tipo de crenças que podem forjar conhecimento, que podem ser, quando justificadas, né, como vocês sabem, forjar conhecimento, mas sim elas serão melhor compreendidas como crenças básicas, que por não serem forjadas como crenças que estão sujeitas à nossa atividade epistemológica,
elas são melhor compreendidas quando nós sabemos que elas são fundamentos na medida que nós agimos de uma determinada maneira. Então, assim eu já brinco com vocês, dizendo que há nesse pensamento final do Wittgenstein da certeza uma outra virada que uma autora chamada Danielle Moyal Sherrock vai chamar de o terceiro Wittgenstein, e uma espécie de pragmatismo lógico, para o qual, no princípio, não era a palavra, para o qual, no princípio, era a ação. Essa é uma visão geral da certeza que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu não estou entrando aqui em problemas dessa concepção e em respostas que essa concepção, ou essa leitura do Wittgenstein, que separa certeza objetiva de conhecimento, quais são as objeções que aparecem por aí na fortuna crítica e que os Wittgensteinianos, no caso, têm que responder, né? Têm que enfrentar no sentido de levar esse debate adiante. Eu quis apenas mostrar para vocês uma compreensão um pouco diferente que nós temos sobre as relações de certeza e conhecimento, que são tão importantes e tão caras para a teoria do conhecimento, e que encontram nesse filósofo importante chamado Wittgenstein, que nós vamos estudar no semestre que vem, autor que nos dá grande contribuição para pensarmos nessa questão. E apresentar a questão para vocês, né, de forma geral, para que vocês possam se entusiasmar e buscar ler mais sobre isso, a respeito disso, no texto do filósofo e no texto de comentadores. Uma boa semana para vocês, aproveitem bastante a videoaula e conversamos. Um abraço.